Ed Redmayne recorda Stephen Hawking, o homem mais divertido que conheci. O ator, que desempenhou o papel de Stephen Hawking no filme sobre a vida do físico britânico falecido esta quarta-feira, considerou que o cientista foi o homem mais divertido que conheceu. O ator Ed Redmayne, que desempenhou o papel de Stephen Hawking no filme sobre a vida do físico britânico falecido hoje, considerou que o cientista foi o homem mais divertido que conheceu. Perdemos uma mente verdadeiramente bela, um cientista extraordinário, o homem mais divertido que tive o prazer de conhecer, disse Ed Redmayne, que ganhou em 2015 um Oscar pelo seu papel no filme A Teoria de Tudo, sobre a carreira e vida acadêmica de Stephen Hawking. O ator britânico desempenhou o papel do gênio matemático, mostrando as décadas de degeneração física por causa da doença esclerose lateral amiotrófica, ela, que foi diagnosticada ao cientista aos 21 anos, sempre sob o olhar atento de Hawking. Redmayne disse, na altura, que Hawking queria viver a vida ao máximo e que sempre teve um brilho nos olhos. Stephen Hawking foi um dos cientistas com maior destaque desde o físico alemão Albert Einstein. A sua obra Uma Breve História do Tempo é um dos livros mais vendidos no mundo. Apesar de sofrer de ela desde os 21 anos, Hawking surpreendeu os médicos ao viver mais de 50 anos com esta doença fatal, caracterizada pela degeneração dos neurônios motores, as células do sistema nervoso central que controlam os movimentos voluntários dos músculos. Em 1985, uma grave pneumonia deixou-a respirar por um tubo, forçando, desde então, a comunicar através de um sintetizador de voz eletrônico. Mas Hawking continuou a desenvolver as suas pesquisas na área da ciência, a aparecer na televisão e casou pela segunda vez. A combinação entre a sua obra e o facto de permanecer quase totalmente incapacitado no final podia apenas contrair alguns músculos da cara fez com que se tornasse um dos cientistas mais conhecidos do mundo. Ed Redmayne recorda Stephen Hawking, o homem mais divertido que conheci. O ator, que desempenhou o papel de Stephen Hawking no filme sobre a vida do físico britânico falecido esta quarta-feira, considerou que o cientista foi o homem mais divertido que conheceu. O ator Ed Redmayne, que desempenhou o papel de Stephen Hawking no filme sobre a vida do físico britânico falecido hoje, considerou que o cientista foi o homem mais divertido que conheceu. Perdemos uma mente verdadeiramente bela, um cientista extraordinário, o homem mais divertido que tive o prazer de conhecer, disse Ed Redmayne, que ganhou em 2015 um Oscar pelo seu papel no filme A Teoria de Tudo, sobre a carreira e vida acadêmica de Stephen Hawking. O ator britânico desempenhou o papel do gênio matemático, mostrando as décadas de degeneração física por causa da doença esclerose lateral amiotrófica, ela, que foi diagnosticada ao cientista aos 21 anos, sempre sob o olhar atento de Hawking. Redmayne disse, na altura, que Hawking queria viver a vida ao máximo e que sempre teve um brilho nos olhos. Stephen Hawking foi um dos cientistas com maior destaque desde o físico alemão Albert Einstein. A sua obra Uma Breve História do Tempo é um dos livros mais vendidos no mundo. Apesar de sofrer de ela desde os 21 anos, Hawking surpreendeu os médicos ao viver mais de 50 anos com esta doença fatal, caracterizada pela degeneração dos neurônios motores, as células do sistema nervoso central que controlam os movimentos voluntários dos músculos. Em 1985, uma grave pneumonia deixou-a respirar por um tubo, forçando, desde então, a comunicar através de um sintetizador de voz eletrônico.
Mas Hawking continuou a desenvolver as suas pesquisas na área da ciência, a aparecer na televisão e casou pela segunda vez. A combinação entre a sua obra e o facto de permanecer quase totalmente incapacitado no final, podia apenas contrair alguns músculos da cara, fez com que se tornasse um dos cientistas mais conhecidos do mundo.